Olá, investidor! No vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise sobre as ações do BTG Pactual. O banco reportou nesta semana o seu resultado do quarto trimestre de 2020. Então, vamos falar sobre o resultado do quarto tri do BTG. Para quem não tiver inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações. Então, vamos lá. O BTG divulgou na terça-feira, dia 9 de fevereiro, o seu resultado antes da abertura do mercado. E a gente viu um resultado bastante positivo, vindo aí acima das expectativas, tá? O lucro líquido no trimestre veio em 1,3 bilhões de reais, crescimento de 24,5%, quando a gente compara com o quarto trimestre de 2019. E quando a gente olha para o ano fechado de 2020, o lucro cresceu para 4 bilhões de reais, né? Um crescimento de 5,7% em relação ao ano fechado de 2019. Olhando para a receita do banco, a receita foi de 2,8 bilhões de reais no trimestre, um crescimento aí de 13,6% em relação ao ano anterior, e desse modo a gente chegou para uma receita do ano fechado de 9,3 bilhões de reais. A gente está falando aqui de um crescimento de 11,7% em relação a 2019. Então, subiu para vocês aqui, estamos subindo o gráfico, né, que tem as receitas totais e as receitas operacionais do BTG. E aqui vale notar, pessoal, que quando a gente olha para a receita total, ela inclui a receita das participações que o banco detém. E no ano de 2019, a empresa teve uma receita não recorrente advinda de uma dessas participações que impulsionou bastante o seu resultado. Quando a gente olha para a receita operacional, são só as receitas da operação do banco. Então, olhando para o lado operacional, excluindo os efeitos não recorrentes, o crescimento da receita, na verdade, foi de 48,1% em relação ao quarto tri de 2019. Então, a gente vê que operacionalmente o resultado do BTG muito forte, né? Muito mais forte do que o número principal, né? Se a gente olhar para a receita total, a gente se engana, na verdade, de quão forte esse resultado foi. Então, um resultado bastante sólido realmente, tá? Quando a gente olha para a principal linha de receita da empresa, que é Sales and Trading, tá? A gente vê aí um crescimento anual de 11% quase, atingindo 752 milhões de reais no trimestre, né? Isso aqui foi reflexo da forte atividade dos clientes na atividade de trading aí e também da boa performance da mesa de crédito do banco, tá, pessoal? Então, olhando para a carteira de crédito, a gente vê aí um resultado bastante positivo. O banco continua na boa tendência que ele vinha entregando nos últimos trimestres. A carteira atingiu 73,7 bilhões de reais, crescendo 68,3% na comparação anual. E aqui, né, vale destacar o crescimento da receita. Então, a gente viu a carteira crescendo 68% em relação ao quarto tri de 2019, mas quando a gente olha para a receita, o crescimento da receita é ainda mais expressivo, de 160%. Tá? Então, a receita vindo um crescimento ainda mais forte do crescimento da carteira do banco. E aqui um detalhe interessante é que a empresa está crescendo bastante forte no segmento de pequenas e médias empresas. Tá? A gente vê o segmento de pequenas e médias empresas mais do que quadruplicou na base de comparação anual, né? E agora já está aí em cerca de 13% do portfólio de crédito total da empresa. Então, resultado bastante forte, com bastante qualidade aí o resultado do BTG. Quando a gente olha para a área de Investment Banking, do Banco de Investimentos do BTG, ele teve o melhor resultado da sua história desde que o banco abriu o capital. Então, a gente viu um crescimento aqui muito forte nas receitas do Banco de Investimentos do BTG, 68% em relação ao ano anterior, atingindo aí, como vocês podem ver no gráfico, 515 milhões de reais. Quando a gente olha na receita anual, a gente também tem uma noção de quão forte foi a receita de 1,3 bilhões de reais, tá? E aqui, dentro desse segmento, um destaque para vocês, né, é que o número de transações de M&A, né, então de transações de fusões e aquisições, mais do que quadruplicou em relação ao ano anterior. Né, pessoal? Só lembrando que o banco de investimentos então faz as transações de fusões e aquisições, todos os IPOs, né, as aberturas de capital, emissões de ações e também emissões de títulos de dívida, entre outras atividades, tá? Então, um resultado muito expressivo dessa área do BTG, onde ele é realmente conhecido por ser muito forte, tá? Agora, quando a gente olha para o lado das despesas, né, a gente pode notar que as despesas, elas também cresceram no trimestre, mas muito menos do que as receitas da empresa cresceram. Está falando aqui as receitas operacionais da empresa, as despesas operacionais da empresa, me desculpem, crescendo 5% no trimestre em relação ao ano anterior, atingindo um pouco mais do que 1 bilhão de reais no TRI. E aqui, o que impulsionou essas despesas foram os gastos aí com pessoal e bônus, tá? Então o BTG ele é conhecido por ser bastante agressivo na sua política de remuneração, então faz total sentido a gente ver o resultado crescendo tanto, a receita crescendo tanto,
os gastos com salários e bônus do BTG vão aumentar. Mesmo assim, a receita cresceu muito mais do que os gastos dela, né? Então, a gente vê o banco aí também crescendo sua margem, melhorando a sua rentabilidade. Então, pessoal, um resultado bastante positivo, acima do esperado, mas as ações do BTG, elas se anteciparam ao bom resultado e subiram bastante antes do resultado. No dia que foi apresentado, tive uma leve realização de lucros, uma leve queda do dia, mas hoje, né, então a gente já está aqui na quinta-feira, dia 11 de fevereiro, né, as ações do BTG às 10h40 da manhã, como vocês podem observar nesse gráfico, já estavam resumindo a sua trajetória de alta e a gente continua acreditando que tem boas perspectivas para essa ação do BTG no médio prazo, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo aqui, né, queria destacar para vocês que quem for assinante tem um conteúdo completo na área do assinante, tá bom? Mas para quem está aqui no YouTube, quiser tirar dúvidas, mande suas dúvidas aqui também nos comentários abaixo. Um grande abraço e até a próxima.